Aproveitamos a oportunidade para convidar você e a sua distinta família no próximo sábado, dia 30 de setembro, vir participar de mais um EMAC. Na ocasião, o pastor Ivandro, da Igreja Batista da Palmeira, estará trazendo um tema muito importante: restaurando o valor das alianças. Nós precisamos de renová-las sempre. Portanto, você está cordialmente convidado no próximo sábado, dia 30 de setembro, às 19h30, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, situada aqui às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. Não percam, portanto. Nós estendemos esse convite a todas as famílias da Igreja do Calvário e demais amigos que desejarem participar e prestigiar. Para maiores informações, você poderá ligar no horário comercial, fone 083-3329-62, falar com a secretária irmã Adriana. Faça sua reserva ou sua pré-inscrição. Portanto, agradecemos a atenção dispensada de todos e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Shalom e a paz do Senhor. Sexta-feira, 29 de setembro. Hoje celebra-se o dia do policial, o dia do petróleo, o dia do anunciante, o dia do professor de educação física. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, em especial, parabenizamos a todos os policiais que trabalham e que muitas vezes até se arriscam dando a sua vida para a segurança do cidadão, para o homem de bem. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Robson, trazendo no bloco Descobertas Inéditas em Israel, falando sobre Macpela, em Hebron, o túmulo de Abraão, considerado o patriarca de toda a nação de Israel. E você ainda ouvirá também a primeira parte de uma das mensagens que nós ministramos nos nossos estudos sobre a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o pastor Robson, trazendo esse importante estudo sobre Macpela, em Hebron, o lugar onde Abraão foi sepultado. Por que o nome desse lugar é Hebron? O nome dessa cidade, porque o nome deste grande prédio é Macpela. Eu vou tentar explicar isso aqui para você em linhas gerais. Inicialmente, nos dias bíblicos, esse lugar, essa cidade, era chamada de Kiryat Arba. Inclusive, ainda hoje, você encontra algumas placas de trânsito com a sinalização apontando para Kiryat Arba. Muita gente, então, não sabe que é Hebron. E por que recebeu o nome de Hebron? Hebron era filho de Coate. Coate era filho de Levi. Levi, que deu origem à tribo dos Levitas. Então Hebron era neto de Levi. E na distribuição das terras, das heranças, ele recebeu essa terra como herança. Por isso que passou a ser chamado de Hebron, por causa dele. Outra curiosidade é que esse prédio não existia nos tempos bíblicos. Esse prédio foi construído por Herodes o Grande, em todo aquele projeto, né, de reforma e de construções por todo Israel. Herodes tinha essa megalomania. Tá? E algumas pessoas pensam que Abraão, Isaque e Jacó estão sepultados aqui dentro. Na verdade, não. Na verdade, eles estão sepultados no subsolo. A palavra de Deus nos diz que Sara faleceu. E Abraão queria um lugar para poder sepultar Sara com dignidade, para poder sepultá-la de forma honrada. E ele veio e achou esse local e ele entendeu que aqui era um bom lugar para sepultar sua esposa. O proprietário da terra não queria vender, queria dar essa terra para Abraão, que por sua vez não aceitou. Abraão tinha esse princípio com ele tinha medo de ficar devendo certos favores e depois a pessoa vir cobrar esse favor de maneira que ele se sentisse obrigado a fazer algo indevido, algo errado. Para evitar esse tipo de problema, Abraão disse: não, eu não quero
essa terra de graça. Eu quero pagar por ela. Então o dono da terra lhe vendeu, Abraão comprou, e aqui existe uma caverna. E é daí que vem o nome Macpela, porque Macpela significa caverna dupla. Porque aqui no subsolo você vê a caverna, você vê a maneira de falar, ninguém pode entrar mais aqui, né? Mas existe um canal, e esse canal se divide em duas grandes tumbas, duas grandes criptas. Então Abraão foi sepultado aqui com Sara, Isaac também, e Jacó também. Jacó e Lia estão sepultados aqui, Isaac e Rebeca, Abraão e Sara. E de acordo com algumas pessoas, essa daqui seria uma das entradas possíveis para essa caverna. Há algum tempo atrás, isso aqui foi cavado propositalmente e deu muita confusão por causa disso. Por isso que a área então foi cercada e esse local foi isolado para que ninguém tentasse fazer isso, porque o prédio é dividido em duas partes e a parte onde estão os memoriais, onde estão as, vamos chamar assim, as tumbas, né, de pedra de Abraão, Isaac e Jacó, ficam do lado muçulmano. Então apenas os muçulmanos têm acesso a essa parte. Muito embora aquilo que se vê dentro do prédio seja apenas um memorial. De fato, os patriarcas com suas esposas estão sepultadas no interior, abaixo desse edifício, nessa caverna dupla. Como eu já disse, o nome Macpela. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler versículos 9, adentrando ao capítulo 4, versículos 1 e 2. Pastor Antônio Júnior, na última semana, trouxe como continuidade do estudo até o verso 8 do capítulo 3. Hoje nós vamos dar continuidade, versos 9 até o capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Tessalonicenses, leamos. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração firmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos elevar a Deus em oração, agradecendo por essa noite, quando nós subimos outra vez à sua casa, para nos debruçarmos diante desse tão valioso, tão importante estudo que estamos realizando aqui durante esses dias. Senhor amado, nós te louvamos agradecidos, porque subimos à tua casa, e como é bom estarmos aqui, Senhor,
para termos esse momento de oração, de comunhão e também de meditação, de reflexão no estudo da Tua Palavra, conforme acabamos de ler. Derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão em casa nos assistindo. Abençoe a cada família, abençoe a cada lar. Abra o nosso coração para que possamos não apenas compreender, mas discernir toda essa leitura, aplicando-a para os nossos dias, para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e possamos também nos alegrar e possamos nos regozijar também, Senhor, em vermos a Tua Palavra produzindo este efeito de crescimento, de edificação, de fortalecimento na vida e na fé de cada um dos Teus filhos. Abençoe-nos, portanto. Nós te pedimos a Tua bênção extensiva àqueles que não puderem estar conosco nessa noite. Alguns estão enfermos. Apresentamos a irmã Auridete Alencar, que não pôde estar aqui conosco. Te pedimos também pela irmã Ivonete Veras. Abençoe, ó Deus, aqueles que também não puderam vir porque estão trabalhando. Abençoe a cada vida, para que os Teus filhos possam ter oportunidade de subir à Tua casa, como nós o fizemos nessa noite. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu queria dar um título a essa parte do texto que nós lemos, e vocês vão entender no decorrer de todo o estudo. Nós poderíamos denominar como título gratidão e alegria pelo crescimento espiritual que Paulo estava contemplando na vida daqueles cristãos em Tessalônica, certo? Isso é o que Paulo descreve aqui nesses versículos que nós lemos. E eu queria trazer como ilustração um exemplo que todo mundo que é pai e que é mãe, quando gera um filho, principalmente quando se trata de ser o primeiro filho, então nós ficamos sonhando com o nascimento da criança, né? Todo pai e toda mãe fica naquela expectativa, enquanto a criança está ainda em gestação no ventre, aquela expectativa, vai parecer com o pai, vai parecer com a mãe, né? Vai ter uma criança saudável, com saúde, ou talvez aquela sensação, aquela expectativa de que pode ser que ela traga, principalmente nesses últimos dias, muitas crianças nascem com problemas seríssimos, né? Síndromes e mais síndromes, e os pais ficam naquela expectativa. A criança nasce, e aí aquela alegria, ela se transforma num verdadeiro clima assim de muita gratidão, de alegria, porque nasceu o seu primeiro filho, nasceu aquela criança esperada durante aquele período de gestação. A criança nasce, mas os pais agora passam a alimentar uma outra sensação de muita emoção ao ver aquela criança pronunciar as primeiras palavras. Que primeiras palavras, né? Eu me lembro bem que os pais ficam até ensaiando, né? Mamã, papá, né? Esse é o maior desejo do pai, ver a criança começar a falar, pronunciar suas primeiras palavras. Depois vem aquele período em que os pais ficam naquela ansiedade, a criança dar os seus primeiros passos, ela começa se agachando, se arrastando, mas agora depois vai um certo desequilíbrio, vai começando a se levantar, ficar em pé, meia trôpega, o pai, a mãe ajuda, até que a criança se firme, possa andar. Enfim, aqueles pais passam a ter uma atenção dobrada para ver aquele filho superar todas aquelas dificuldades, todos aqueles limites que toda criança passa. Eu queria trazer essa ilustração para você entender que não é diferente em relação àqueles que geram filhos na fé. Quem gera um filho na fé tem essa mesma sensação, só que aquele filho não é um filho como foi gerado, como nós geramos os nossos filhos físicos, né? Fisicamente, biologicamente, mas foi gerado espiritualmente. Tanto é que você pode ter, fulano é meu filho na fé, você pode dizer, fulano é meu filho na fé, meu pai na fé, fulano é cicrano, é beltrano. Então o pai na fé, daquele que foi gerado em Cristo, né, passa a ter uma sensação também de muita emoção ao ver aquele crente crescer, desenvolver a fé, né, desenvolver sua vida espiritual e ter aquela atividade
ativa, né? Não passiva, mas ativa nos trabalhos do Senhor, evangeliza, ora, está sempre colaborando, contribuindo, é aquela pessoa que é bem ativa na igreja. Então, essa era a sensação do apóstolo Paulo em relação àqueles cristãos que ele gerou durante 3 semanas. Vocês viram aqui no nosso estudo, no início, 3 semanas Paulo passou em Tessalônica fazendo aqueles estudos. Eu acredito que era como se fosse um seminário, de manhã, de tarde à noite. Geralmente, quando a gente tem os nossos concílios, a gente tem estudo de manhã, tem estudo à tarde, depois plenária. Então é um dia corrido. Paulo não perdia oportunidades, ele tinha desejo de que aquela igreja fosse plantada lá em Tessalônica, ou em Salônica na época. Tessalônica, hoje Salônica. Então, Paulo estava desejoso de ver aqueles cristãos crescer, mas ele tinha sido expulso para não morrer, ele teve que fugir. Estava em Filipos, depois ele foi para Atenas, na Grécia, você vê isso no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Então ele estava numa expectativa muito grande, foi por isso que ele mandou Timóteo ir até lá rever os irmãos e trazer notícias de como estava o trabalho, debaixo de toda aquela perseguição que eles estavam sofrendo. E a notícia de Paulo foi, a notícia que Timóteo trouxe para Paulo foi uma notícia alvissareira, que os cristãos estavam firmes, trabalhando com amor, com dedicação, com denodo. Isso trouxe uma alegria, um entusiasmo muito grande para o apóstolo Paulo. Daí esse título, né? Alegria, gratidão e alegria pelo crescimento espiritual que ele estava vendo, palpável, né? Timóteo disse: olha, deu um relatório maravilhoso, o trabalho está bem, vai bem demais. E todos estavam, portanto, alegres com aquela notícia que Timóteo trouxera a Paulo. Enquanto isso, Paulo estava lá no Areópago, em Atenas. Depois, tendo aquela nova experiência com os atenienses. Então eram notícias que estavam sempre vindo assim, sempre renovando com entusiasmo apostólico de Paulo, ter notícia através de Timóteo do que estava lá em Tessalônica. Lá em Atenas, ele diante daquele majestoso, né, cenário em que havia muitos ídolos. E Paulo começou então a pregar ao Deus desconhecido, e depois houve decisões. Então Paulo, ele tinha essa vida assim proativa, muito ativa mesmo, e era cada vez mais ele gerando filhos na fé e o trabalho de Deus crescendo e desenvolvendo. Irmãos, eu vou trazer aqui uma lição para a gente, antes da gente entrar no estudo propriamente dito. Nós hoje aqui na Igreja do Calvário temos algumas experiências que nos enchem o coração de gozo, de alegria, não é? Por exemplo, nós ficamos muito contentes quando a gente ouve notícia dos trabalhos que estão desenvolvendo no nosso campo. É um campo pequeno, mas que traz alegria ao nosso coração, quando a gente vê, por exemplo, agora mesmo o pastor Antônio Júnior vai estar viajando sábado para Tavares para realizar batismos, né? Ele esteve pregando lá numa das suas visitas, e duas moças se decidiram, e ele vai batizar estas pessoas. Que alegria para ele saber que aqueles frutos estavam ali, né? Foram produzidos naquele trabalho dado o ministério do obreiro que está lá no campo, e agora ele vai para coroar, batizando aquelas vidas. A gente tem notícias alvissareiras do nosso trabalho lá no México, em Caracoles. Muitas dificuldades, muitos problemas, mas a gente viu que Deus realmente dirigiu o obreiro para que ele pudesse contornar toda aquela dificuldade, toda aquela crise, e ele superou tudo, e hoje estamos lá estabelecidos num outro local, mas o trabalho está sendo próspero, decisões. Ele estava me falando essa semana que tem batismo para realizar já agora. Quer dizer, isso alegra o coração do obreiro, do pastor, do dirigente, daquele que está realmente com a responsabilidade de dirigir o rebanho. Pastor Antônio Júnior diz, quando ele ouve essas notícias, ele diz: estou marchando, marchei. Uma frase que ele costuma dizer, né? Então, trabalhos como a gente vê em Bodocongó 3, né? Nazaré de Pocinhos, tivemos agora recentemente no aniversário, né? Então, a gente vê que essas notícias que nós recebemos dos obreiros que estão no campo enchem o nosso coração de gozo, de alegria, de regozijo. Por quê? Que a gente vê que o trabalho está produzindo, o trabalho está desenvolvendo, o trabalho está crescendo, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado e tornando-se público e notório a toda a sociedade. Então esse era o sentimento de Paulo, como nós desfrutamos aqui num pequeno, podemos dizer, numa pequena porcentagem, podemos assim dizer, dentro do nosso campo de trabalho da nossa igreja. Então,
a alegria invade o coração do pastor, a alegria invade o coração do obreiro. Ele se sente realmente profundamente agradecido porque ele vê a direção e a bênção de Deus sobre o trabalho. Então era isso que estava no coração do apóstolo São Paulo. E Timóteo tinha sido enviado como supervisor. Olha, vê lá como é que está o trabalho, vê como é que vai desenvolvendo a congregação, como é que os frutos estão firmes, vê tudo isso lá. Então o coração de Paulo estava, portanto, cheio daquela expectativa, daquela alegria, daquela sensação, de toda aquela emoção. E é o que nós vamos ver hoje nesse estudo, certo? Então vamos ler a partir de agora os versículos, a partir do versículo 9 até o capítulo 4, adentrando o capítulo 4, versículos 1 e 2, dada essa introdução. Então Paulo, nesse versículo 9, onde nós nos detemos, ele diz assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Eu estava lendo e preparando o estudo, e eu gosto muito de consultar algumas versões, tradução da linguagem de hoje, e outras também, outras traduções em versões corrigida, antiga. E eu achei muito interessante uma tradução que diz assim, na linguagem de hoje: como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês e por toda a alegria e satisfação que vocês nos têm dado em nossas orações por vocês. Então, Paulo estava naquele momento externando suas palavras de regozijo, de contentamento, de alegria. Por isso que ele diz aqui nesse versículo que nós lemos, versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Ou seja, ao tomar conhecimento do relatório que Timóteo lhe dera, aquilo encheu o coração e transbordou de alegria, né? Por causa daquele relatório positivo do desenvolvimento, do crescimento daquele trabalho que Paulo tinha deixado com uma certa expectativa, com uma certa preocupação de que o trabalho poderia até ser fechado ou impedido de continuar, o que houvesse solução de continuidade. Mas agora ele estava ouvindo um relatório realmente positivo de que o trabalho tinha desenvolvido, o trabalho estava crescendo e o nome do Senhor estava se tornando público e notório ali naquela região, em Tessalônica. No versículo 10, continuando, ele diz aqui que ele tinha proposto no coração dele investir em oração, para que aquele trabalho pudesse se solidificar e pudesse realmente crescer. Então, por isso que no versículo 10 ele diz: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, Paulo estava orando noite e dia para que ele tivesse a oportunidade de voltar a Tessalônica, e por isso ele orava: Senhor, abre as portas, me dá a condição de eu voltar um dia, não sei quando, eu preciso de voltar para rever aqueles irmãos, estou com saudade deles, eu quero vê-los, estou com muita ansiedade. E a segunda coisa que ele faz aqui em oração, para reparar as deficiências da fé. Aí você pode perguntar, pronto, vamos ver aqui duas coisas. Primeiro, Paulo orava noite e dia, com o máximo empenho, para que ele voltasse a estar com aqueles irmãos. Ou seja, Paulo continuamente, ele tinha por obrigação, ele tinha por dever, ele tinha por senso de responsabilidade de orar e interceder, primeiro para que ele voltasse lá. Era uma intercessão também intercessória, para que aqueles cristãos pudessem, diante das dificuldades pelas quais eles viessem a passar, eles superassem todo aquele momento difícil, né? Então, continuamente ele orava, intercedendo pela vida espiritual daqueles irmãos. Ele não orava por aquelas coisas que nós aqui muitas vezes pedimos quando estamos no nosso ciclo de oração. Tem muitos irmãos que estão aqui no culto de oração e no momento assim, eu peço oração pelo meu marido que está desempregado.
Nada contra você orar, pedir para orar. Outro, eu peço que os irmãos orem por minha filha que está hospitalizada. Nada contra você orar por quem está doente. Eu peço que os irmãos orem pela minha dificuldade que eu tenho, onde eu trabalho, estou passando por perseguição, e cada um tem. Ore para que Deus abençoe eu comprar minha casa, comprar um automóvel, passar por numa prova, num teste. São orações a nível horizontal, por coisas, por objetos, é bem verdade, por pessoas. Mas a oração de Paulo aqui não era por essas coisas. Paulo estava orando aqui, preste atenção a essa frase, essa expressão que ele diz aqui, orava para reparar as deficiências da fé. Que deficiências são estas, pastor? São muitas. Talvez estivesse enfrentando um problema de ordem espiritual, quem sabe tendo dificuldade de subir à casa do Senhor porque estava sendo perseguida. Outro, talvez, Paulo estava orando para que ele se firmasse mais na fé, enraizasse, a sua fé fosse enraizada profundamente na palavra. Orava pelas deficiências para que alguém não viesse apostatar da fé. Ou talvez, quem sabe, para que alguém fosse mais fiel a Deus, no sentido de devolver a Deus o que é de Deus. Paulo estava orando pelas deficiências espirituais, não eram dificuldades materiais, não eram problemas materiais, era deficiência. Preste atenção que essa expressão tem muita coisa a ver. Essas deficiências da fé, meus irmãos, podem ser que alguém estivesse precisando de superar o medo de sofrer alguma perseguição, ou até mesmo de ser ameaçado de morte por causa do nome de Jesus. Estava com medo. Outros, quem sabe, por causa de alguma tentação que estava sofrendo na sua vida espiritualmente. Outros, por causa, para não viesse apostatar na fé. Então, Paulo estava orando por problemas, por situações, por dificuldades espirituais. Não era por problemas materiais. Fica bem claro isso. Então, vamos rever aqui quais são os pedidos de oração que nós fazemos quando estamos orando, ou quando estamos aqui nos nossos cultos de oração. Geralmente, pedidos são muitos variados, mas sempre nesse contexto, por coisas, por objetos. Quem está desempregado, quem é drogado, para ser livre da... Eu não estou aqui fazendo apologia contra você fazer esse pedido de oração, mas eu estou mostrando a diferença das deficiências pelas quais Paulo diz aqui nesse versículo 9, nesse versículo 10, para reparar as deficiências da vossa fé. Acredito que você há de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Nesse domingo, vá ao templo mais próximo da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Se você reside em Campina Grande e deseja nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. As nossas reuniões de escola dominical acontecem aos domingos pela manhã às 9 horas, à tarde às 18 horas, no fim da tarde, e às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Às quintas-feiras, estudo bíblico como este que vocês ouviram hoje, a introdução sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, o convite está feito, será uma honra e um prazer recebê-los em nosso templo. Não esqueça, neste sábado, a nossa igreja estará realizando mais um EMAC. Se você desejar participar com a sua respectiva esposa, o seu marido, sua família, você pode fazer a inscrição ainda hoje pelo fone no horário comercial 3341-2962, repetindo 3341-2962, e você estará participando de mais um EMAC, encontro matrimonial das famílias da Igreja do Calvário. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.